Boa noite, que prazer, que alegria enorme estar aqui para mais uma reflexão. Primeiro agradecer a Deus, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz com essa sequência de reflexões, então agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, por você que está aí do outro lado. E hoje nós vamos para o dia 6. Então, hoje o tema da nossa live de hoje é: a vida é uma atribuição temporária. Você já parou para pensar? Lembrando que é uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito, né? E existe uma pergunta, né? Para que estou na Terra? Você já parou para pensar? Então, se você está me acompanhando, se você não está me acompanhando, tem outros vídeos aí tratando, né, da reflexão baseada nesse livro. Então, são 40 capítulos, nós estamos no 6º dia hoje, né? O autor desse livro é Rick Warren, ele é um norte-americano, né? Esse livro ele é bem antigo, ele já foi lançado há muitos anos, em 2005, acho que no Brasil 2013, né? Já foi traduzido por várias... A primeira edição foi em 2013, né? Então já foi publicado em muitos lugares do mundo, e no Brasil eu já tive contato com ele faz assim, pelo menos uns 5 anos. E aí, pensando na finalização de mais um ano, e de que forma que eu poderia contribuir contigo para que você comece a se preparar para o teu 2025, então me veio a lembrança este livro. E por que não, né? Por que não a gente fazer uma reflexão sobre ele, que ele é muito profundo e é um momento muito oportuno de começarmos a pensar: o que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Se você ainda não pensou nisso, nunca parou, que embora eu acredito que seja difícil, porque todo ser humano chega um momento da sua vida que faz essa pergunta, né? Afinal das contas, o que estou fazendo aqui? E a gente... Eu, pelo menos, e acredito que você não é diferente, a gente escuta muito a questão do propósito de vida, né? Porque será que estamos aqui? Eu sempre me indaguei a respeito. E aí, quando eu entendi que nós só estamos aqui porque Deus permitiu que estivéssemos, porque nós somos sonhados no coração do Pai, então aumenta a minha responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade é que eu estou trazendo essa reflexão deste livro para contribuir também com a tua vida, para que você realmente assuma essa responsabilidade, se coloque realmente no seu lugar, né, para entender, para ter esse entendimento do que é que você está fazendo aqui. Então, vamos entender, né? A vida é uma atribuição temporária. Lembram do capítulo de ontem, que nós estávamos falando? O tema do capítulo de ontem, qual era? Você está lembrado, né? Deixei, inclusive, uma reflexão que é do próprio livro, né? A vida é um teste e um cargo de confiança, né? Ontem era sobre isso. Que nós estamos aqui e nós recebemos um cargo de confiança de quem? De Deus, para estar aqui. E hoje a gente vai dar essa sequência, então, entendendo. Lá em Salmos 39:4 diz assim: Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Olha só como o rei Davi, o Salomão, né, já escreveu, já fez essa reflexão para entender, já havia esse entendimento
de que a vida é muito breve. O Salmo 119 também fala isso. Viverei poucos anos aqui na terra. É uma constatação. Aliás, todos nós que estamos aqui, que nascemos, né? Todo ser humano com mínimo de consciência já sabe que nosso tempo aqui é passageiro mesmo, né? Que a gente está aqui temporariamente. E talvez se você nunca se perguntou o que é que eu estou fazendo aqui, afinal das contas. Essa é uma pergunta recorrente, eu acredito, que todos nós, em um momento ou outro, a gente faz esse tipo de pergunta, ou de pelo menos uma reflexão, para querer entender, né, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, se você ficar comigo hoje, se você der continuidade, que você vai descobrir, porque ao final desses 40 dias você saberá. Para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, eu sou Iloni Salete, terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias, baseada realmente na questão do propósito. As pessoas entenderem que muitas vezes seu negócio não flui porque você está vivendo fora do teu propósito. Mas hoje então nós temos assim, a vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida na Terra. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro, um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como a sombra. Está lá em Jó 8, capítulo 8, versículo 9. Então, para aproveitar melhor, né, da melhor maneira possível a nossa vida aqui na Terra, a gente não pode esquecer de duas verdades. A primeira, né, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Mesmo que você viva 70, 80, 90, 100 anos aqui, né? A eternidade não tem, o próprio nome diz, né? Não tem um tempo. Então, a segunda questão, a Terra é apenas uma residência temporária. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo, todos nós sabemos disso, né? Por mais que não nos preparamos para voltar para a casa do Pai. Muita gente né, vive pensando que vai ficar aqui por muito eternamente, que nunca vai sair daqui. Por quê? Porque não sabe qual é o seu propósito, não conhece o propósito. Por isso que o título do livro é Uma Vida com Propósito. Se eu não sei, se eu não acredito, se eu não conheço o meu propósito, eu vivo de forma, né, nos capítulos anteriores já fomos conversando sobre isso, eu vivo de forma aleatória. E para ti, como é que é isso? Comentei comigo, né? Como que você entende isso, se você já tinha feito essa reflexão? O rei Davi, ele orou, né? Então finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me um pouco, né, o tempo que me resta aqui, me mostra como, né, o pouco tempo, porque ele sabia que era breve, né? Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Eu estava pedindo isso, por que será? Está lá no Salmos 39, 4. Por que o rei Davi fez essa pergunta a Deus? O que ele não havia feito ou ele não tinha entendido ainda, né? A Bíblia, ela compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Nós somos estrangeiros aqui. Você já parou para pensar nisso? Aqui não é o meu lar, não é o seu. É o nosso destino, aqui não é o nosso destino final. Então, todos sabemos que estamos aqui só de passagem. Isso não é novidade para ninguém. A Bíblia usa termos forasteiros, peregrino, estrangeiro, estranho.
É para dizer que nós estamos aqui visitante, viajante, tudo isso para dizer que a nossa estada aqui neste mundo é realmente muito curta. Salmos 119, 19 também fala assim: sou apenas um peregrino na terra. E Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Está lá em 1 Pedro 1,17. E embora, né, um exemplo, muitas pessoas migram de várias partes do mundo para trabalhar, por exemplo, em outros estados, né? Dentro do nosso país também. Muitos brasileiros estão fora do país, foram morar em outros países, muitos vêm para cá, né? Mesmo tu saindo aqui do Brasil, tu indo morar fora do Brasil, você sempre vai ser um cidadão brasileiro, porque a tua origem é da onde? É aqui, Brasil. Vocês entendem isso? Então, assim, ó, lá enquanto tem algumas pessoas, né, mesmo que ganham, recebem lá o green card, não significa que é cidadão norte-americano. Só é cidadão norte-americano quem nasce lá, só é cidadão brasileiro quem nasce aqui no Brasil. Mesmo que tu vai em qualquer parte do mundo, você é cidadão brasileiro. É mesmo que muitas pessoas... Então, assim, ó, para você entender que né, aqui é transitório, é passageiro mesmo. E para a gente ter uma reflexão, né? Deus sempre quis que os seus filhos vejam a vida de modo diferente de como veem os não cristãos, né? Pois quem acredita em Deus, quem é cristão, acredita que, né, e lê a Bíblia, conhece, sabe que um dia vai voltar para a casa do Pai. Que nós somos passageiros aqui, temporários, né? Então, já não pensam só nas coisas terrenas, se preparam aqui para, principalmente a partir do momento que você conhece a tua verdadeira identidade, a partir do momento que você sabe, né, que nós só estamos aqui porque Deus tem um propósito. Não é porque eu escolhi, não. Nós só viemos para cá porque Deus tem um propósito para a gente. Senão a gente não estaria. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Então aqui é só a pré-escola, só estamos aqui para aprender algumas coisas e principalmente para cumprir o que o pai nos mandou fazer. Que é o propósito dele. Eu só estou aqui porque ele tem algo que ele quer que eu faça. E o que é isso? É continuar o que Jesus já veio fazer e o que ele fez lá em Gênesis, né? Construir o reino aqui na terra, falar dele para as pessoas, testemunhar, para as pessoas saberem que aqui é temporário. O próprio Jesus veio e falou várias vezes sobre isso, né? A nossa verdadeira identidade está no lar eterno, que é a nossa pátria, o céu. Você crê nisso? Se você não crê, é importante começar a pensar, né? Começar a refletir. E por isso que eu estou aqui compartilhando contigo essa reflexão, para que você consiga agora ter, pelo menos, a curiosidade de se aprofundar um pouco mais. Pode deixar teu comentário, entrar em contato comigo, se tiver a fim de conversar um pouco mais, esclarecer um pouco mais. A Bíblia também fala assim: vocês estão tentando passar a perna em Deus, se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Está escrito lá em Tiago 4, versículo 4. Que, né, os cristãos da época, será que hoje em dia a gente não está fazendo a mesma coisa? Acreditando que o auto se enganando. Por quê? Porque não conhece a sua verdadeira identidade, porque não conhece o propósito de Deus para a sua vida. Então imagine, só para você entender um pouco mais, se você fosse convidado, né,
pelo nós brasileiros, se eu fosse convidada aqui para atuar como embaixador de uma nação inimiga, né? E lá representando a nação celestial num país que é inimigo, imagina se ia ser fácil. Então, provavelmente, para você ir lá, você teria que aprender, se adaptar aos costumes de lá, falar a língua, né? Conhecer bastante lá a cultura. Por que isso? Para, né, ser mais cortês, para cumprir a missão de embaixador. Tu tem que conhecer um pouco do outro país para você ir lá. Então, a mesma coisa nossa. A gente vem para cá e muitas vezes a gente esquece, a gente não se preocupa em aprender como é que é o céu, como é que é a vida na eternidade. Porque nós estamos aqui, a gente precisa saber um pouco mais. Porque a nossa memória, quando a gente chega, né, a nossa memória física não guarda, mas Deus nos deu uma alma e um espírito. E ali tem essas informações. E muitas vezes a gente não chega a entrar nessa caixa e pesquisar e procurar descobrir. Então, aí a gente fica a maior parte do tempo perdido aqui, porque a gente não sabe o que veio fazer, que a gente não procurou saber. Então, isso é conhecer o propósito. Faz sentido para ti? Vamos pensar mais um pouquinho. A Bíblia também diz que nós somos embaixadores de Cristo. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 5:20. Diz, lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu rei e o seu reino. Ingenuamente, chegaram à conclusão de que por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é. Nosso lar não é aqui. A Bíblia é clara nisso. A Bíblia diz assim, amigos, né? Pedro adverte sobre isso. Este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Está lá em Pedro, 1 Pedro 2:11. Porque Deus não quer que ficamos apegados ao que está à nossa volta. Porque é uma situação temporária. Então a gente precisa, nós temos sido advertidos desde sempre, né? E nós já fomos avisados de como que a gente não podemos nos apegar a esse tempo, a essa terra, que não é aqui o nosso lugar. Lá em 1 Coríntios 7:31, Paulo já fala isso. Já, né, advertia o povo de lá dizendo, os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo é tudo que ele contém passarão. Olha só a profundidade disso, a advertência, a informação. Tem várias passagens da Bíblia trazendo essas informações para a gente entender que nós só estamos aqui para cumprir um propósito. Cumprir o propósito que Deus fez com que a gente viesse para cá. Nós só fomos feitos, sonhados no coração do Pai e colocados aqui nesse planeta para que a gente entendesse, para que a gente cumprisse a vontade de quem? Do Pai, não a minha vontade, não a sua. E muitos de nós não paramos para conhecer o que está escrito lá na palavra e saber se posicionar. Lá 2 Coríntios diz, né? As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que nós não vemos agora irão durar para sempre. Lá em 2 Coríntios 4:18 fala disso. Que muitas coisas, né? De que coisas são essas que Paulo está falando? Está advertindo sobre isso, de não trazer, meu irmão querido. Seja bem-vinda, querido. Que bom ter você aqui. Muita gratidão pela tua presença. Que bom. Continuando aqui, né? O fato
da gente não ser, né, a terra não ser o nosso lugar definitivo, né, explica por que muitos seguidores de Jesus experimentaram muitas dificuldades, aflições, rejeições, enquanto estavam aqui os primeiros cristãos. Lá João 15, 16, o capítulo 15 e o capítulo 16, fala muito disso, explicando como que os primeiros cristãos sofreram muito com isso. Sabiam e esperavam, só que eles não tinham ideia, né? Eles foram aprendendo mais tarde, de como que era. Quando Jesus prometeu, eu vou, mas eu volto. Vou preparar morada para vocês lá, porque aqui não é o lugar de vocês. Vocês não vão ficar aqui por muito tempo. E nós, né? Então as promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas por alguns. Acredito que não. Como assim, né? Algumas orações até parecem não serem respondidas. E algumas situações até parecem injustas. Para muitos que não creem. Porque acham que é aqui. Não, não é. Né? Aqui não é o fim da minha história, da tua história. Aqui é temporário. E a gente esquece realmente. Vive a nossa vida acreditando que nós vamos ficar aqui para sempre. Você já havia pensado sobre isso? Como que é a sua vida? E a gente vive muitos descontentamentos. E até um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida. Mas lembram que os capítulos anteriores, a gente está falando que Deus nunca dá o peso maior do que aquilo que a gente dá conta de suportar. Nunca deu, nunca dá. E muitas vezes a gente se desespera diante de alguns obstáculos. É porque a gente não conhece a palavra. Porque a gente não sabe né, o propósito de Deus para estar aqui. Porque a gente não parou para perguntar isso, não fez essa introspecção. Muitas vezes, a maioria de nós, e eu vivi por muitos anos assim, sem ter essa clareza. Sem sequer... Por quê? Porque eu não conhecia a palavra. Não conhecia o que estava escrito lá. O que Deus disse, as promessas que Ele fez para cada um de nós. Então, da mesma forma, por que muitas vezes nós somos tão infelizes aqui? Porque nós estamos vivendo fora da nossa pátria. Fora do nosso lugar. A gente só veio aqui para uma missão, para cumprir algo que o Pai mandou. Deu uma ordem, vai lá. E preparou tudo. Por isso que muitos de nós sofrem. Por isso que quando eu entendi a questão dos bloqueios, quando o Freud trouxe os 5 traços de caráter, que são os bloqueios que cada ser humano vive, já desde o ventre materno, e por que a gente vive? Que Deus permite que um sofre mais, né? A gente acha assim que eu sempre sofro mais do que os outros, e muitas vezes, né? A gente até vê que tem gente muito pior do que vivendo a vida da gente. Então a gente, é a mesma coisa, um peixe, tu acha que um peixe daria conta? Ele foi feito para quê? Ele foi feito para viver na água. Para viver, tira o peixe da água para ver o que acontece. Né? E Deus, quando nos colocou aqui, Ele nos colocou bem preparadinho, com bastante assistência. Não simplesmente eu nasci e fui esquecido aqui. Se você acha que isso pode ter acontecido contigo, é porque você não conhece as promessas do Pai. Vamos... Então, para clarificar aqui, se você tem ainda alguma dúvida e que você... Eu acredito, pelas pessoas que eu converso, todos têm essa consciência que aqui é temporário, né? Que nós somos criados, né? Que a Terra não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lar definitivo. Que cada um de nós somos criados para algo muito maior. E a gente não consegue, na mente humana, não dá para imaginar como que vai ser a vida. Mas tem várias passagens no capítulo de ontem
eu falei sobre, né, o que nos espera lá. Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que é importante a gente pensar, né, o que diz lá em 2 Coríntios 4:12. Ele diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o que nós não vimos? Né? A gente fica apegado às coisas terrenas mesmo, porque é aquilo que a gente está vendo. E aí a fé é o nosso lado espiritual, que muitas vezes a gente foi sufocando por conta do quê? Das dores, do pecado original que todos nós temos. Das dores que a gente já traz na nossa alma, desde quando? Desde o nosso nascimento. E Freud trouxe essas informações, né, para as pessoas entenderem aonde que muitas vezes a gente fica preso, fica parado ali e não consegue, a maioria de nós, nem entender o que é isso, o que é por que eu estou aqui nesse planeta. Paulo, por exemplo, né? Antes disso, só para a gente pensar um pouquinho aqui, ó. A vida em abundância não equivale à abundância material. E a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Está escrito lá em 1 Pedro 2:11. Já é uma advertência, uma orientação para nós ficar, né, ligado, entender. Mas se você não leu a Bíblia, se você não conhece, você é isso que a maioria de nós fica, andando em círculos, uma vida sem sentido, achando que será que eu vim para esse planeta só para sofrer? O apóstolo Paulo, ele foi muito fiel, depois que, né, teve a experiência dele com Deus. Antes disso, o que ele fazia? Né? Tem toda uma história lá de quem era Paulo, né? O antes e depois do encontro com Cristo. Mas, depois que ele entendeu isso, ele foi fiel. E ele acabou na prisão. João Batista, que lá no ventre já foi, né, já conheceu o seu propósito. O propósito pelo qual Deus, né, queria, trouxe ele para esse planeta. E aí também morreu. O que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados. Perderam tudo que possuíam. E vocês acham que hoje ainda não acontece? Acontece em vários pontos do mundo. Tem muitos missionários, muitos padres, muitos pastores, muitas pessoas sendo sofrendo prisão, morrendo, enfim, por conta do quê? De ser fiel a Jesus, ser fiel à palavra. Pensando dessa forma, só um minutinho. Como que Deus nos vê? Como que Deus vê cada um dessas pessoas, desses mártires? Ou, na verdade, cada um de nós, né? Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, os que foram muito ricos, famosos. Não. Quem foram, né? Quem são os heróis? Então vamos pensar. Jesus. Entre os discípulos, apóstolos, a gente tem vários aqui para dar exemplo. Jesus veio e cumpriu o que ele tinha que cumprir. Por isso, o que aconteceu com ele? Né? A exemplo de Paulo, a exemplo de João Batista. Para onde que foram? Todos foram mortos. Os cristãos, os primeiros cristãos também pagaram com sua própria vida. E como eu disse, muitos continuam pagando até hoje. Vocês pensam que porque a gente não escuta falar abertamente, tem vários missionários e padres em outros países hoje, em 2024, morrendo por causa da palavra. Porque entenderam que o propósito não era deles, o propósito é de Deus. Olha o que está escrito lá em Hebreus 11:13,
o versículo 13 ao 16 diz assim: todos esses morreram na fé, não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas a enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes ou estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Olha só, né? Como é que é essa garantia? Eles tinham a fé, a certeza de que aqui realmente era temporário, tinham que fazer o que sabiam que tinham que fazer, que vieram para fazer, e muitas vezes esperavam ter uma vida mais tranquila aqui, mas né, aceitavam pela fé que se precisava enfrentar daquele jeito tinha que ser. Tinha que ser para quê? Por que Jesus, né, teve a morte de cruz e diz: Pai, se puder, afaste de mim esse cálice? Ele foi obediente. Ele não queria morrer do jeito que ele foi morto. Mas ele sabia que ele estava aqui por um propósito, e graças a isso nós somos salvos. Faz sentido para você? Pensa, reflete, né? Se tiver mais curiosidade, vai lá para a Bíblia. Se quiser, me pergunte, que eu te mando aí os livros, os capítulos, versículos, aonde que você vai poder se aprofundar um pouquinho mais. Então, pensando um pouquinho, né, de todas essas questões, então, para a gente pensar, em que eu estou colocando a minha atenção? Quando a vida fica difícil, né, e nós somos subjugados pelas dúvidas. A gente fica pensando mesmo: meu Deus, se viver para Cristo vale o esforço, se eu viver dentro do meu propósito, o propósito que Deus me mandou aqui, que é a construção do reino, que é eu falar sobre o reino. E por isso que eu, né, decidi por obediência, pelo Espírito Santo, dizer: vai lá, faça isso, vai falar um pouquinho mais para as pessoas, com mais clareza, para entenderem que cada um veio para cá com um propósito meu. E é onde que você está, que é ali que você precisa. A gente hoje em dia é fácil, né? Os primeiros cristãos, os discípulos, morreram de forma muito cruel, muito triste. Nós não. E muitas vezes a gente não tem coragem de falar isso. De trazer para as pessoas: gente, o mundo aqui não é o meu lar, eu sou estrangeira aqui. Mas não significa que eu tenho que ficar de braços cruzados esperando eu voltar, não. Nós somos embaixadores do reino, foi por isso que a gente veio aqui. E nós precisamos ser obedientes. Precisamos fazer aquilo que nós vamos fazer, porque se eu não faço, quem que vai fazer no meu lugar? E aí como é que fica? Eu sou mãe de 3 filhos. Então, quando pequenos, eu dava uma ordem: fulano, vai lá e faz isso. Eu acreditava que eles iam fazer. Muitas vezes, na maioria das vezes, faziam, mas tinha vezes que não faziam. Daí, quando voltava e não tinham feito, aí o que era? Eu chamava eles à responsabilidade, muitas vezes de uma punição: por que você não cumpriu aquilo? E vocês acham que com nós vai ser diferente? Fulano foi lá para fazer determinada coisa, não fez, e daí? Então, meus queridos, isso aqui é uma reflexão para a gente começar a entender, afinal das contas, o que é que eu vim fazer aqui. E o Rick, ele foi muito feliz nesse livro. Claro que tem vários outros escritores, mas ele que foi um dos primeiros a lançar é uma pesquisa que ele fez, de dizer: gente, fiquem atentos, o nosso lar não é aqui. Nós precisamos viver uma vida com um propósito. E esse propósito não é eu que escolho, eu vou fazer isso, não. Desde o início, desde Gênesis.
Façamos lá, Gênesis 1, 26, façamos o homem façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E depois no 1, 27 e 28 vai falando disso, para dominar. Isso eu já falei lá nos primeiros capítulos. Já li, né? Porque na verdade quem escreveu, quem trouxe essa pesquisa toda, esse livro, foi o Rick Warren, né? Que ele trouxe esse livro maravilhoso, que é muito instrutivo. Se você tem dúvidas do teu propósito e quer auxiliar outras pessoas também, te convido a continuar aqui comigo para a gente ter essa reflexão ou comprar o livro e fazer a leitura. Ele foi muito feliz que ele dividiu em 40 dias também. E não foi aleatório que ele escolheu 40 dias. Qual foi a base? A base de pesquisa do Rick, quando ele escreveu esse livro, ele fez toda uma pesquisa para poder trazer essas informações, para poder dizer, gente, por que eu escolhi 40 dias para você. E tanto que ele sugere, é um dia, é o que eu estou fazendo aqui, leia um capítulo por dia. Não começa ali sentar e ler tudo de uma vez. E aí ele traz, por que razão, né, que ele decidiu fazer 40 dias? Primeiro ele disse assim, a Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para seus propósitos, Deus usou 40 dias. Por exemplo, ele começou lá com Noé. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. Lembra disso? A vida de Moisés, por exemplo, foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Aí ele fala mais um pouco explicando de onde que vem esses 40 dias que ele escolheu para escrever esse livro. Os espiões foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Lembra lá? Quando Moisés, quando Deus pediu que enviasse? É a história. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Golias ficou 40 dias afrontando os soldados, que eles não davam conta, que eles não conseguiam fazer. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Está tudo lá na Bíblia, na palavra. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. E os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus, após a ressurreição. Por isso, 40 dias para ler esse livro. E por isso que hoje nós estamos no 6º dia. E hoje nós estamos encerrando o capítulo 6, que fica aí uma reflexão para você sobre o versículo que é importante para você memorizar. Diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, para refletir isso lá em 2 Coríntios 4:18. E vai uma pergunta, que eu vou colocar lá na bio depois também para você, se você quiser refletir sobre ela. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver nesse exato momento? Como que você está vivendo? E agora que você tem um pouco mais de clareza de que a vida é algo, uma atribuição temporária, nós estamos aqui como toda a fala que foi feita nesse capítulo. De que maneira? O que você vai mudar na sua vida para poder viver o propósito pelo qual você está aqui, nesse planeta? Certo, meus queridos, quero agradecer primeiramente a Deus e ao Espírito Santo pela oportunidade de me permitir compartilhar com vocês essa reflexão, pela sua presença aqui comigo, a sua companhia. Sou muito grata a Deus
pela oportunidade de estar aqui e dizer: amanhã nós estamos de volta. Amanhã, o título é A Razão de Tudo. Está lá em Romanos 11:36, né, que diz que todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive, né, por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Então, lá em Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor criou todas as coisas para o seu propósito. Inclusive nós, inclusive você. Nós só estamos aqui para o propósito de Deus. E se você ainda não sabe, pelo menos você fica comigo, me acompanha, para poder entender um pouco mais e compartilhe, convide outras pessoas para estarem conosco amanhã, refletindo sobre essa palavra. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu carinho e até amanhã. Um beijo no teu coração e que Deus abençoe você, sua família e toda a sua vida para que você realmente consiga descobrir, começar a pensar: por que é que Deus me trouxe aqui? Será que eu estou fazendo o que Ele pediu para eu fazer? Será que eu estou sendo filha obediente? Eu espero que você reflita um pouco mais sobre essa reflexão. Um beijo no teu coração. Até amanhã.